Olá, amigos do canal Conf, e voltando aqui com a nossa playlist sobre o ensino da contabilidade, nós estamos abordando o assunto de que novas atitudes precisam os alunos para que o processo de ensino e aprendizagem se concretize, né? Bom, então, no vídeo passado, eu disse que voltaria aqui, a gente faria uma pequena revisão e faria a conclusão. E eu vou falar também de um caso aí prático que eu apliquei, ok? Então vamos lá. Eu quero voltar nesse ponto aqui das atitudes. Vamos dar uma revisada rápida? Então, afinal, de que atitudes precisam os alunos? Primeiro, mudar sua atitude passiva, não é? Quer dizer, deixar de ser apenas um ouvinte em sala de aula para ser o protagonista. Lembrem-se disso. O aluno é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Agora, a atitude dele, para mudar essa atitude passiva, ele precisa que o professor mude a sua atitude e passe a desenvolver uma atitude de mediador pedagógico. O aluno precisa assumir uma postura de sujeito corresponsável pela sua formação e, como eu disse nos vídeos anteriores, ele precisa ser conscientizado disso. Ele precisa assumir uma parceria com os seus colegas e com o professor para desenvolver esse processo. Bem, e aí vamos para as questões práticas. De que forma ele pode mudar a sua atitude ou ter a sua atitude estimulada para a mudança pelo professor também? Primeiro, é participar do planejamento da disciplina e das atividades que foram programadas. Segundo, é preparar-se para a participação proativa nas aulas e as atividades que ele tem que fazer dentro e fora da aula. E terceiro, cooperar com as atividades que programou em parceria com o professor e colegas. Bom, queria colocar aqui, deixa eu só continuar. Tornar-se sujeito e ator de atividades que lhe permitirão aprender a alcançar seus objetivos. Valorizar a pesquisa interdisciplinar e o diálogo, integrando as tecnologias digitais, e compreender a importância dos conteúdos e metodologias que estão sendo aplicadas e como ele vai aplicar na formação profissional. Vejam, essas são as atitudes. Então vamos voltar um pouquinho agora aqui. Eu queria voltar naquela aplicação prática que eu fiz, como eu mencionei a vocês nos vídeos anteriores. Olha só, boa parte dessa atitude que o aluno precisa ter, ela tem que ser conscientizada, como eu disse. Mas boa parte dessa atitude depende da atitude do professor. Quer dizer, na atitude do professor em mudar a sua atuação para uma atuação de mediador pedagógico. Então, veja, eu lembro na turma que eu fiz, que eu fiz uma aplicação prática disso, e a primeira coisa que nós fizemos foi, na primeira aula, fazer um processo de conscientização, já relatei em outros vídeos para vocês. Usando técnica de brainstorm, usando técnicas de palavras para serem completadas e tal, até que eles pudessem entender essa nova, estar abertos para essa nova modalidade de ensino que envolve uma série de questões. Depois nós assinamos o contrato pedagógico, que eu já falei para vocês também em outro vídeo. E depois nós fomos apresentar e discutir o plano de ensino, onde eles puderam participar. Muito bem. Então veja, são atitudes que partiram do professor. Senão o aluno não teria tido. Mas o aluno assimilou aquilo. Vamos ver aqui. Então, nesse ponto, o aluno passa aqui a participar do planejamento, preparar-se para as aulas. Então, esse ponto que eu queria pegar. Outro ponto importante foi conscientizar o aluno o seguinte, qual é o papel dele? Então, isso estava lá no contrato pedagógico. E um dos pontos era participar. Participar fora de aula e durante a aula. Então, ele já estava preparado para atividades que ele teria que fazer em casa. E atividades que ele teria que fazer dentro de aula.
E assim ele ia assimilando. Cooperar com as atividades que programou em parceria com o professor e com os colegas. Então, veja, ele tem que cooperar. Tornar-se sujeito ator de atividades que lhe permitam aprender e alcançar seus objetivos. Então, quando apresentava a unidade de aprendizagem, eu dizia a importância daquele tema. Era uma disciplina de normas, né? E tinha vários temas, combinação de negócios, tinha o tema de impairment, tinha o tema de leasing, né? Arrendamento mercantil. Então, primeiro, uma explicação do que era aquela temática, aquele grande tema, o que ela era importante para ele na vida profissional, para que ele pudesse compreender. E aí eu dizia, olha, nessa disciplina, nessa unidade de aprendizagem, leasing, por exemplo, nós vamos trabalhar em 3 aulas, o trabalho será feito assim, assim, assado, vocês vão ler isso aqui em casa, vão pesquisar as referências, nós vamos fazer dinâmicas em sala, vamos resolver caso. Eu lembro que nessa turma, de início, a primeira aula era sempre assim, eles liam, vinham, e a gente fazia uma dinâmica de grupos para entender a teoria, onde terminava com uma exposição rápida, um fecho do professor, que era eu, de 20 minutos. Na segunda aula, eu distribuía os casos, mas antes deles começarem a resolver o caso, eu fazia um teste, né, um conhecimento. Eu aplicava um Google Forms e então eles faziam num tempo determinado. Toda a aula era planejada em tempo, direitinho. Eles faziam num tempo determinado e depois eu corrigia junto com eles e mostrava. Eles podiam ver quem errou, onde errou e tudo mais. E aí eles iam para fazer o caso, em sala. Ficavam toda aquela aula, a aula tinha, eram 4 aulas juntos, então eles tinham tempo suficiente, né? Eram 200 minutos. E aí eles ficavam resolvendo os casos e eles já sabiam que eles teriam que trazer a apresentação para a socialização do caso na última aula. Nessa última aula, eu fazia a dinâmica da socialização, então alguns grupos apresentavam e depois eu questionava se todos tinham chegado naqueles resultados e tudo mais. E aí eu fazia a correção. Eram 3 casos diferentes. Não era o mesmo caso para a turma toda, eram 3 casos diferentes. Então a gente corrigia junto, eles aprendiam. E com isso, eles tinham todas as etapas aí de uma aprendizagem. Quer dizer, eles aprenderam a pesquisar, eles trouxeram para debater teoria, fixaram teoria, testamos conhecimentos, eles aplicaram na prática resolvendo um caso, aprenderam com os erros, gostaram dos acertos, se motivaram. Então, veja, é um outro significado para o ensino. A partir de uma determinada unidade de aprendizagem, acho que a partir da 3ª, mudou. Eu comecei a distribuir os casos para eles. Então, eles tinham que buscar a teoria, e eles traziam a teoria para a gente debater. Olha, eu pesquisei a lei tal, eu pesquisei o capítulo do livro tal, tal, e a gente fazia lá um quadro cheio do que eles pesquisavam. E aí eu mostrava para eles o que daquilo serviria e não. A gente fazia um debate sobre isso. Então eles organizavam os recursos para resolver o caso. E aí era surpresa, eu dava o caso para eles levarem, eles já sabiam a temática, o caso para eles levarem para resolver em casa. E passaram a resolver o caso em casa. E trazer na outra aula. E assim as dinâmicas iam mudando. Então as unidades de aprendizagem não precisam ter a mesma receita de bolo. Aliás, não existe receita de bolo. Você vai adaptando. E olha, foi uma experiência transformadora. Mas eu não teria conseguido se não tivesse havido por parte dos alunos uma mudança de atitudes. Se não tivesse havido por parte do aluno um interesse. E aí você descobre uma coisa fantástica. O aluno quer aprender sim. Então, quando você mostra para ele, olha, você vai aprender isso aqui, vai ser importante para a tua carreira, pode ter certeza que ele dá muito valor naquilo. Depois, comentarei com vocês que nós vamos fazer vídeos mais práticos. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte. Qual é o papel do professor? É de mediador pedagógico.
é facilitador, lembram? É a ponte entre o aluno e o conhecimento. E qual o papel do aluno? Protagonista. É o centro de tudo. Ele tem que se colocar como responsável pelo seu ensino, o responsável principal. Se nesses exemplos que eu estou dando, o aluno, por exemplo, não fizesse as leituras em casa, não participasse dos grupos, ele não iria aprender, simples assim. Então, ele precisa entender essa importância. Bom, qual a conclusão que nós chegamos? Nós precisamos de um ensino onde professores e alunos vivenciem seus papéis. Quais papéis? Professor mediador, aluno protagonista. Assumindo juntos o desafio de compreender, de planejar, de implantar as interações e a integração entre protagonistas. São eles, né, professores e alunos, com intencionalidade, os espaços e ambientes de aprendizagem que são fora de sala de aula, dentro de sala de aula, as situações, os tempos e os recursos e tecnologias buscando os objetivos de formação pessoal e profissional desse aluno. E o resultado disso tudo, uma nova aula universitária nasce. Um ensino com, de fato, significado, uma aprendizagem com significado. Vejam que é muito amplo essas discussões. Assumir o desafio de compreender, de planejar, implantar interações entre eles e integrações entre os protagonistas, aluno, professor, intencionalidade no que estão fazendo, os espaços e ambientes de aprendizagem. Tem que fazer tarefa em casa, tem que se dedicar, ou pode ser em qualquer outro lugar. Visitas técnicas, por exemplo, o aluno aprende muito com isso. As situações, os tempos, os recursos e as tecnologias, como eu vou resolver o caso, que conhecimentos eu tenho que ter, que tecnologias eu vou usar e assim por diante, para atingir essa aula universitária ótima. As minhas dicas de leituras são as que para que vocês aprofundem esses conhecimentos, são aquelas que eu já venho fazendo nos vídeos anteriores. São os livros aí do professor Marcos, que são base para toda essa trilha de conhecimento que nós traçamos aqui, que é O Professor na Hora da Verdade, pela editora Avercamp, Trilhas Abertas na Universidade, da editora Sumos, e Competência do Professor, Competência Pedagógica do Professor Universitário, também da editora Sumos. Então, o professor Marcos Mazeto, nossa referência aqui nessa trilha, o professor Marion também, que nos trouxe mais focado para o ensino da contabilidade, a quem eu agradeço a participação, aos dois, até aqui. E eu queria concluir dizendo que nós traçamos nessa trilha de conhecimento, nessa playlist, um caminho para você que é professor e quer mudar sua prática pedagógica, para você que já tem uma prática inovadora e quer ainda melhorá-la, para você que está começando na carreira acadêmica, possa seguir essa trilha. Veja, nós fizemos uma trilha da primeira parte aqui, olha, falando primeiro sobre tivemos uma roda de conversa excelente, falando sobre ensino e o ensino da contabilidade, onde participaram o professor Marion, o professor Marcos Mazeto e eu. Fizemos aqui o professor Marcos falando sobre currículo e as inovações curriculares, como dar nova vida aos nossos planos e disciplinas da contabilidade. Tivemos vídeos sobre os objetivos de aprendizagem, vídeos sobre metodologias de ensino na contabilidade, sobre planejamentos e componentes, conteúdos, como planejar e organizar conteúdos, sobre a carreira acadêmica em contabilidade com o professor Marion, sobre metodologias ativas comigo e com o professor Marcos no aspecto teórico, sobre formação de professores no desempenho das disciplinas com o professor Marion,
sobre o processo de avaliação, né, com o professor Marcos, sobre pesquisa no ensino da contabilidade, andragogia e pedagogia e a arte de ensinar com o professor Marion, sobre que competências precisa o professor comigo e que novas atitudes do aluno comigo. Quer dizer, veja que nós fizemos uma trilha teórica sobre todos os aspectos de um processo de ensino e aprendizagem, que eu espero que tenha contribuído com vocês para que vocês possam tornar-se um professor docente com profissionalidade. E quero anunciar que nós vamos continuar com essa trilha, claro. E agora, só que agora nós vamos tratar sobre as metodologias ativas de uma forma mais aprofundada. Vamos trazer exemplos, trazer práticas, trazer aplicações de metodologias. Vamos convidar outros colegas também para participar. Vamos continuar aí com o professor Marcos, com o professor Marion, trazendo para vocês o que há de mais avançado no ensino e também no ensino da contabilidade. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da playlist de o ensino da contabilidade. Não perca a segunda parte, que é muito rica e muito interessante. Quero continuar com vocês aí. Se você não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, indique para amigos, traga um professor, coordenador, esse tema é muito importante, e ative o sininho para receber nossas notificações. Quero agradecer mais uma vez aqui, por enquanto, a participação do professor Marion e do professor Marcos Mazeto, e dizer aí para vocês, está gostando do vídeo? Deixa um like aí no canal Conf. Até mais.